Boa noite, professor. Ô, pastorzão, boa noite, querido. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Ah, te ouço bem. Você me ouve? Deixa eu só ajustar aqui minha câmera Joia. para a gente poder iniciar. Ótimo. Então vamos lá, aproveitar o tempo, né, o nosso horário. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham ou vão acompanhar depois, que a gente vai estar disponibilizando a nossa live em alguns meios aí que nós dispomos nas redes sociais. Eu estou aqui nessa noite com participação do professor Ronei Cosé. É isso mesmo, professor? Pastorzão, Rony Kozer. Foi na trave. Ronei Cosé, né? Kozer, isso E aí. Pastor, eu não te vejo, tá? Sua câmera para mim aqui tá escuro. Não sei se para você tá normal. para mim tá normal. Deixa eu ver bem aqui. Eu só Consegue me me ver? vejo, mas não vejo você. Consegue me ver agora? Não, não. Tá escuro. É como se ela tivesse apagada. O pessoal está falando que está vendo os dois. O pessoal que está online aí, comente se está conseguindo ver os dois, porque para mim aqui está parecendo normal. Estou conseguindo lhe ver, Ué, que professor. estranho. É, de fato, o pessoal tá comentando que tá normal. Aqui eu só me vejo. Talvez seja alguma coisa no meu aparelho, pastor. Ah, não, deve ser alguma configuração, porque na live anterior que eu fiz estava com o mesmo problema, eu não consegui identificar. Mas vamos seguindo aqui. Vamos lá. O pessoal está falando que estamos visíveis, os dois estão visíveis. Então vamos É, lá. Thiago. Hoje estamos aqui no nosso Papo Teológico, uma série de lives que é cerca de 2 vezes por mês eu estou fazendo. 2 semanas atrás estive com o pastor João Rainer, autor do livro Sofrimento do Pastor, falando sobre aspectos da teologia do ministério pastoral. E hoje estou com o professor Roney Koser, acertei agora? Foi excelente. Isso. E nós vamos falar um pouco sobre hermenêutica bíblica, né? Sobre aspectos da interpretação, enfim. No transcorrer da conversa, a gente vai estar entendendo mais alguns aspectos desse tema, desse assunto. Mas, professor, para a gente poder iniciar, faça uma apresentação, pessoal que não lhe conhece, quem que é o senhor, qual que é a sua trajetória, fique à vontade. Joia, obrigado, pastor. De partida, quero agradecer pela gentileza do convite. Estava te devendo essa já há muito tempo, né, pastorzão? Fico Pois feliz é, é, fico feliz por poder estar aqui com você. Obrigado por novamente me estender a oportunidade. Eu me defino como cristão. A minha formação maior é na área da teologia, com bacharelado, mestrado e o doutorado agora em andamento pela PUC-Rio. E tenho também 2 cursos livres. Um curso de extensão universitária, também pela PUC-Rio, com duração de 2 anos, e um outro curso livre, no caso, que foi a minha primeira formação teológica pela IETAD, né, que é uma escola tradicional de teologia das Assembleias de Deus. Tenho também formação, pastor Marcos e todos que nos assistem, né, tenho também formação na área da educação, inclusive atuo na educação, aqui especificamente na cidade de Cariacica. Eu sou professor efetivo na disciplina de ensino religioso no município de Cariacica, mas no momento estou atuando na Secretaria de Educação como assessor técnico e também sou professor de História. Então, a minha formação ela vai nessas duas direções, né? Teologia e educação. Atuação profissional na educação, que é de onde eu tiro meu sustento, e na teologia, eventualmente, atendendo para lecionar, eventos acadêmicos, e continuo também produzindo, publicando livro, artigos. Então, basicamente,
essa tem sido aí a nossa trajetória, a nossa atividade. Desculpa o barulho e a participação Ah, imprevista das cachorrinhas, viu? tá, benção. Atualmente o senhor está no doutorado, é isso? No doutorado, isso aí, o doutorado em andamento. A minha pesquisa, pastor Marcos, é sobre hermenêutica pentecostal. Eu basicamente busco demonstrar com a minha tese que a hermenêutica pentecostal ela possui dimensões positivas e negativas e a partir disso pretendo lançar um olhar crítico sobre esse modo de leitura e entendimento do texto bíblico para, a partir desse olhar crítico, buscar oferecer contribuições, apresentar possibilidades, né? Eu tenho defendido, inclusive, que até estou com um artigo já para ser publicado, está pronto, mas acabei não conseguindo publicá-lo ainda, onde eu defendo a ideia de que a hermenêutica ela pode servir à humanização das comunidades de fé. A hermenêutica enquanto disciplina, né? Ela pode servir à humanização das comunidades de fé. Então, a minha tese ela acaba dialogando com esses aspectos, com ideias semelhantes a essa, né? Que eu acabo de colocar aqui. Certo. Então, para a gente poder se situar, para quem nunca ouviu falar ou já ouviu a palavra, mas não sabe o que é hermenêutica, professor? Quando Boa. nós estamos falando de hermenêutica, do que nós estamos falando? Boa. Acaba sendo um termo muito técnico, né? Estranho, né? Acho que ninguém no café da manhã acorda com a família, vamos falar de hermenêutica agora, né? A não sei quem é teólogo e filósofo, né? Que seguiu uma carreira profissional nessas áreas. Mas a palavra hermenêutica, a gente pode, uma possibilidade aqui para definir a disciplina, a gente pode começar pela, pelo, pelo próprio significado do termo, né? Hermenêutica, e a partir do grego, é um termo de origem grega, e no grego sempre traz a ideia do significado dos termos ali cognatos, né? Vamos dizer assim, sempre está relacionado à interpretação, a interpretar. E isso é significativo para nos ajudar a entender o que é a disciplina e qual é o seu objetivo maior, vamos dizer assim, porque a hermenêutica, enquanto disciplina, ela vai se ocupar justamente de como interpretar da melhor forma, da melhor maneira, o texto bíblico. Isso, claro, nós estamos falando de hermenêutica bíblica, porque a gente pode falar de hermenêutica filosófica, hermenêutica jurídica, há outras hermenêuticas, por assim dizer. Existe também um olhar filosófico sobre a hermenêutica bíblica, a gente pode também considerar isso, mas em linhas gerais, tentando definir aqui a hermenêutica assim, de maneira objetiva, para os nossos internautas que nos acompanham, ela é basicamente uma disciplina que se ocupa de oferecer ao pesquisador, ao estudante da Bíblia, o instrumental necessário para que ele consiga interpretar o texto bíblico da melhor forma. Tá? Quando eu digo isso, pastor Marcos, eu acabo, de maneira indireta, colocando um pressuposto básico para a hermenêutica, que muitas vezes nem é falado, mas está lá, que é o seguinte: nós lemos a Bíblia e não necessariamente a entendemos. Então, por isso, precisamos de hermenêutica. Né? O Walter Kaiser e o Moisés Silva são dois grandes hermeneutas. Eles vão dizer algo interessante num livro que eles publicam em coautoria. Eles vão dizer assim: olha, ninguém nos ensinou a ler jornais, né? Ninguém nos ensinou a ler revistas. O que a gente precisa de uma disciplina estranha, aparentemente bizarra, para nos ensinar a ler a Bíblia, né? E eles colocam isso assim de maneira muito interessante e faz todo sentido, porque de fato nós, a princípio, podemos olhar o leitor popular da Bíblia nas comunidades de fé. A princípio, ele pode olhar e dizer: eu não preciso disso para ler e interpretar a Bíblia. Mas quanto mais você estuda hermenêutica, pastor Marcos, mais você vai percebendo que a sua interpretação da Bíblia, como você a recebe na sua formação religiosa, normalmente ela é muito. Eu não quero parecer pejorativo aqui, né? Eu não quero parecer ofensivo aqui, mas ela é muito rasa. É claro que essa leitura que as comunidades de fé fazem da Bíblia, ela tem a sua legitimidade, ela tem a sua importância. É uma leitura orante, né? Uma leitura de fé, é uma leitura piedosa, ela é fundamental. Eu comecei a ler a Bíblia por esse viés, então ela foi importante para mim também, mas ao nível interpretativo ela é muito limitada. Então, por isso, a necessidade de uma disciplina como a hermenêutica. Então, basicamente, a hermenêutica está aí para nos ajudar a interpretar, a entender esse texto que nós lemos. Nós lemos, ok, mas não necessariamente o entendemos corretamente. Então, a hermenêutica ela vem para nos ajudar nesse processo de melhor compreensão do texto bíblico.
Então, existe uma diferença, né, por aquilo que o senhor disse, entre ler e compreender ou interpretar o texto bíblico. Em cima dessa afirmação, a hermenêutica, ela é importante para o pregador, para o pastor, para aquele que ministra, ou ela é importante para o cristão em geral? A eficácia dela, ela pode ser utilizada por aqueles que pregam, ou ela é um bem, ou uma ferramenta necessária para todo cristão. E em cima disso, só mais um adendo. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei a referência daquela passagem que Jesus ele disse para os seus discípulos que naquela hora não vos preocupeis em que haver de dizer, porque o Espírito Santo vos mostrará, né, o que vocês terão que falar. E já vi muitas pessoas pegarem esse texto dizendo, não, eu não preciso me preparar para pregar, não preciso, enfim, porque na hora que eu for pregar, na hora que eu for falar, o Sim. Espírito Santo vai me mostrar. Então, meio que duas perguntas. A hermenêutica, ela é importante tanto para o cristão, o comum, ou ela tem uma importância só para o ministro, para aquele que vai expor a palavra de Deus. E, em cima disso, o que Jesus falou é uma interpretação correta, é um exemplo, né, de interpretação correta. Não, tenho que confiar, não preciso cuidar da técnica, porque na hora que eu for ministrar, o Senhor vai me mostrar, ou já é um exemplo também de interpretação errada. Como é que a gente pode responder essas duas situações? Eu vou começar de trás para frente, o pastor Marcos. O Então, pastor Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto foi um importante teólogo, né, da Pentecostal, dos Assembleias de Deus. Ele brinca com isso, né? Ele vai dizer, olha, como que o Espírito Santo vai te lembrar de algo que você não conhece de fato, né? Então daí a importância de você ler o texto, explorar o texto e se familiarizar com o texto, inclusive pelas vias da hermenêutica. Eu tenho defendido, pastor, e todos que nos assistem, a transposição didática da hermenêutica para as comunidades de fé. Às vezes eu me frustro um pouco com isso, sabe, pastor Marcos? Ou melhor, né? Eu acho que me frustrei algumas vezes com isso. Em que sentido? Porque a gente percebe que não é que não exista um interesse pela disciplina nas comunidades de fé, mas esse interesse é muito diminuto, né? Ele acaba sendo muito pequeno. E eu lamento sinceramente isso, porque a hermenêutica ela é uma ciência propriamente dita fundamental para as comunidades de fé, porque as comunidades de fé pentecostais, tradicionais, reformadas, católicas, se nós estamos falando de comunidades de fé cristãs, elas normalmente são comunidades ledoras da Bíblia Sagrada. E se a gente não tem esse aporte da hermenêutica, essa leitura ela corre o risco de ser, ela na verdade, ela incorre numa série de riscos, né? Ela pode se tornar uma leitura muito fundamentalista, ela pode se tornar uma leitura excludente, ela pode se tornar uma leitura que vai ser usada para legitimar práticas de violência simbólica, não necessariamente práticas. Eu acho que em se tratando de comunidades de fé evangélicas, é pouco provável que a gente possa falar em termos de práticas de violência física, mas a violência simbólica é uma marca do discurso evangélico hoje. Então, é um discurso muito pesado, moralista, e tudo isso é legitimado com a Bíblia, né? Tudo isso é legitimado com as Escrituras. Então, se você leva a hermenêutica, eu penso que nós, ao fazermos esse uso da hermenêutica, pastor, a gente consegue fazer uma leitura da Bíblia que seja mais humanizadora, que esteja mais próxima do Evangelho, que sinalize, sim, para o problema do pecado, para o dilema do pecado, mas que não se reduza a um discurso violento no campo simbólico, moralista, vertical, que é o que a gente vê hoje, né? Então você tem na palavra de Deus um aporte para oferecer às comunidades de fé um discurso que seja coerente com a própria palavra, e isso, penso eu, só é possível de fato com o auxílio de princípios hermenêuticos que são fundamentais. E aqui eu pego carona, inclusive, pastor, num texto do Dr. Uwe Wegner. Tive o prazer de me tornar colega dele, um grande exegeta, trabalhou na EST, lá do Sul, muitos anos, prefaciou meu livro também, um dos meus livros. Ele vai dizer uma coisa interessantíssima no manual dele. Esses dias o Dr. Wegner até falou para mim, Rony, eu ajudei ele fiz uma pequena colaboração na nova edição desse manual, o Exegese do Novo Testamento, e aí uma pena que a editora acabou não publicando, né?
Aí ele falou, Rony, eu acho que o meu manual já cumpriu a missão dele. Eu falei assim, ó, doutor Wegner, tendo cumprido ou não, eu continuo usando ele, porque o seu manual é maravilhoso. E aí ele diz uma coisa lá muito interessante, pastor Marcos, e todos que nos assistem. Ele vai dizer que a exegese, e ali ele está falando especificamente da exegese, mas eu vou trazer isso para cá, até porque a exegese está muito próxima da hermenêutica, né? Ele vai dizer, olha, a exegese não precisa ser uma ferramenta de letrados para letrados. E ele defende que a exegese ela tem que estar a serviço das comunidades de fé. Eu acho isso lindo, sabe, Marcos, porque a gente às vezes que segue uma carreira acadêmica, e aqui eu estou me colocando inclusive nisso, a gente corre o risco de elitizar determinado conhecimento, isso não é legal, isso não é bom. Então, por isso mesmo eu insisto na possibilidade de que a gente faça uma defesa, uma transposição didática da hermenêutica, e não restringindo ela apenas ao pregador, apenas ao ministro. Eu acho que para esses mais ainda, né? Porque eles são os portadores da palavra, são eles que constantemente estão ali falando às comunidades de fé. E assim, pastor Marcos, permita a minha franqueza, eu, né, estive no contexto pentecostal durante praticamente a minha vida inteira, né? E no Uhum. geral o que a gente vê é desesperador, né? A maioria as principais referências de pregação no Brasil, no meio pentecostal, são analfabetos bíblicos. São pessoas que não têm a mínima condição de estar à frente de uma igreja pregando, ensinando, e, no entanto, eles são amplamente populares, são influenciadores. Então, há uma carência enorme de aporte hermenêutico, aporte teológico. Então, eu defendo essa transposição, claro, para essas pessoas mais ainda, mas não apenas. O leitor comum que está ali na igreja, né, na sua comunidade de fé, na sua igreja local, ele pode ser instrumentalizado com princípios hermenêuticos, princípios básicos, pastor Marcos. Por exemplo, ler um texto à luz do seu contexto. Isso é fazer hermenêutica. Né? Eu vou ler o texto à luz do seu contexto. Buscar significados de palavras-chave no texto a partir da língua original em que esse termo se encontra. É claro, isso não é suficiente, isso não pode ser chamado de uma exegese. Exegese é muito mais do que isso. Né? Fazer uma exegese de uma passagem bíblica é muito mais do que isso. Mas isso é parte também e ajuda no melhor entendimento do texto bíblico, vai trazendo riqueza, vai ampliando essa compreensão, né? E isso o leitor comum, mesmo que ele não esteja instrumentalizado ali cientificamente, como nós vamos sendo na academia, mas ele pode usar isso, né? Eu acho que as comunidades de fé só têm a ganhar se elas levarem isso a sério, se elas estiverem dispostas, de fato, a aprender isso e colocar em prática. Nós podemos perceber, né, professor, que, principalmente falando do meio pentecostal, existe um certo preconceito, uma resistência em relação à teologia em si. Então, Sim, quando se fala em teologia, já se criam resistências, se criam bloqueios, e então a hermenêutica também sofre dessa questão, sim. onde, como dizer, né, às vezes as pessoas pensam, não, vou pegar o texto, já li, já sei tudo, mas, como o senhor falou, é preciso levar em consideração os princípios de interpretação. O senhor citou a questão do contexto, das línguas. Quais outros princípios nós devemos levar em conta quando vamos fazer uma hermenêutica? O que nós devemos levar em conta para poder conseguir interpretar corretamente? Porque às vezes nós pensamos, ou as pessoas pensam também, e isso é que gera o bloqueio, que é algo difícil, fazer teologia, eu tenho que conhecer o grego, tenho que conhecer o hebraico, e tem pessoas que talvez não tenham acesso a esse tipo de conhecimento e acabam não Uhum. tentando. Mas, de uma forma simples, objetiva, quais são os princípios que todo cristão pode utilizar na sua interpretação correta da palavra de Deus? Perfeito, pastor. Boa pergunta e uma pergunta que tem assim um viés muito prático, né? Isso é muito legal, porque eu acho que é o anseio, inclusive, das pessoas que estão nos assistindo e irão ver depois também a live, né? Eu citei um exemplo de um princípio que é normalmente muito citado, muito mencionado, que é considerar o contexto da passagem. Importante destacar, pastor, que quando a gente fala de contexto de uma passagem, esse contexto ele, na verdade, ele é múltiplo, porque a gente pode pensar em o contexto textual imediato, o contexto textual remoto, ou seja, um outro texto que está ligado a esse texto, mas que não necessariamente está
no mesmo capítulo, pode estar em outro capítulo, até em outro livro da Bíblia acontece também, é que os autores bíblicos, eles utilizam-se, né? Os autores do Novo Testamento muitas vezes vão usar textos do Antigo Testamento, então essa correlação, essa intertextualidade, ela está posta no texto bíblico. Então, veja, só aí nós já temos dois tipos de contextos, mas a gente pode ainda falar, então, ou seja, o contexto imediato e remoto, mas a gente pode falar também, pastor Marcos, do contexto cultural, e aliás, é um contexto muito negligenciado pelos leitores populares da Bíblia. A gente lê a Bíblia à luz da nossa cultura, e isso, conquanto tenha certo valor, nos limita muito na compreensão do texto bíblico, porque são é, contextos culturais muito diferentes, né, muito diferentes. Então, a gente, para entender diversas passagens da Bíblia, precisa ter ao menos uma noção desse pano de fundo cultural em que os textos são produzidos, né? Isso nos ajuda muito a entender determinadas passagens. O contexto histórico, a gente pode falar do contexto linguístico. Você tem aqui a importância de se considerar o significado das palavras à luz da língua original em que ela está. Não é a mesma coisa que você pegar um dicionário de língua portuguesa. É importante dizer isso aqui também. Então, existem dicionários específicos para isso. E o leitor ele pode comprar hoje, são muito acessíveis, ele vai poder ler, vai poder entender. Mas aí tem um outro princípio importante, pastor Marcos. Não basta simplesmente fazer uma consulta de palavras à luz do grego e do hebraico, que são as línguas em que a Bíblia foi escrita. Analisar aí o princípio do usus loquendi, né? Eu falo disso no meu livro de hermenêutica, que foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado. Você considerar o contexto em que a palavra aparece. Por quê, pastor? A depender do contexto, o significado da palavra muda. Isso não é nada específico do hebraico e do grego. Isso acontece em língua portuguesa, acontece em outros idiomas, né? Mas parece que na leitura da Bíblia, por vezes, a gente esquece disso. Vou dar um exemplo. A palavra fé normalmente é usada no Novo Testamento com sentido de crença, de convicção. Mas há um momento em que Paulo usa o termo fé não com sentido de crença, de convicção, mas de doutrina, um conjunto doutrinário. Olha que interessante, né? Então, professor Rony, então como que eu vejo isso? Como que eu percebo? À luz do contexto em que a palavra está inserida, está sendo usada, né? Então, esses são alguns exemplos, Marcos, de princípios, que são princípios hermenêuticos. Outro princípio básico também, elementar, mas que é um grande desafio para uma população que em sua grande maioria, analfabeta funcional, né? O que é o analfabetismo funcional? É aquela pessoa que lê, mas não consegue entender o que lê. Esse é um grande desafio social hoje que nós temos, né? Então, as pessoas leem, mas não conseguem entender. E aí, quando eu falo desse princípio, é muito básico isso que você está dizendo, Rony, mas nem por isso é menos importante. Qual é o princípio? Ler o texto em língua portuguesa da melhor forma possível. Ler corretamente o texto em língua portuguesa. Esse também é um princípio hermenêutico importante, que a gente precisa considerar, né? Você, às vezes, por não ler corretamente o texto em língua portuguesa, você pode incorrer numa interpretação absolutamente equivocada, né? Uma outra dica que eu dou aqui não necessariamente é um princípio de interpretação, tá, pastor Marcos, mas aqui eu quero deixar como uma dica para os internautas nossos, que é o seguinte, que nos assistem, né? É você ler a Bíblia em diferentes versões. Isso ajuda muito, sobretudo para pessoas que não têm. Só um Ei, minutinho querido. para Pois não. continuar, porque estava com esse pensamento na cabeça justamente agora. Porque hoje nós temos Claro. várias Bíblias com várias versões, linguagens diferentes. Então é interessante a pessoa poder ter várias Bíblias com várias versões diferentes para poder fazer comparação. Talvez um ponto que aparece obscuro em uma, já em outra tradução já vai ficar sem tantas dificuldades. Então, é interessante também essa questão, né, professor? É muito importante. Eu diria, pastor Marcos, que isso não substitui uma exegese propriamente dita, tá? Que, na verdade, a maioria das pessoas não tem condições de fazer por não estarem instrumentalizados com grego e hebraico, além de outros conhecimentos que são necessários para se fazer uma exegese, vamos dizer assim, né, a um nível acadêmico, a um nível profissional. Eu tive o prazer, Marcos, no doutorado agora, de ter disciplinas da área bíblica. O doutorado em teologia da PUC, ele funciona com duas áreas de concentração. Você tem
a teologia bíblica, e você tem a teologia sistemático-pastoral, que é onde eu estou. Mas eu peguei disciplinas da área bíblica, acho que foram pelo menos 2 disciplinas de Antigo Testamento. E foi muito bacana, porque nas duas eu precisei fazer uma exegese ali, um passo a passo, foi muito bacana. Eu estou com esses textos, inclusive, para publicar. Uma exegese de Juízes 17, outra de Malaquias 2, se eu não estou enganado. E é muito bacana, porque exegese nesse nível, ela obviamente dá para você sim, uma compreensão do texto, ela abre para você uma compreensão do texto que é, obviamente, uma compreensão muito mais profunda, com detalhes, com riqueza de detalhes, né? Então isso não se confunde com essa leitura que a gente faz, usando, até recorrendo a esses princípios básicos, usando versões diferentes e tal. Então é importante que eu diga isso, tá, pastor? Para que as pessoas, porque nas comunidades de fé, o que acontece? Eu vi muito isso, né? Você tinha ali a pessoa abrir, eu fiz uma exegese do texto, não fez. Não é, você não fez uma exegese. Eu até brincava com isso nas aulas, né? Dizer para os alunos assim, ó, vocês não fizeram uma exegese, vocês fizeram uma exegegue. Eles morriam de rir, né? Não é uma exegese, isso é uma exegegue. Mas brincadeiras à parte, só para quebrar o gelo mesmo, né? Então é importante que a gente tenha claro que a exegese ao nível profissional, primeiro, para começo de conversa, não existe exegese se você não conhece hebraico e grego, né? Já começa por aí. Então, ela obviamente vai descortinar para você um conhecimento muito maior. Mas, Rony, poxa, eu não estou instrumentalizado para fazer exegese nesse nível. Ok, isso não vai impedir você de ler a Bíblia e de ter uma compreensão que seja um pouco mais próxima do que de fato está no texto. E aí você, é nessa hora que a gente realça, destaca a importância de observar princípios hermenêuticos, noções que a hermenêutica fornece e, e também cuidados como esse, de usar diferentes versões da Bíblia, fazer estudo comparativo. Tem textos que você lê, por exemplo, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, Marcos, foi na Corrigida. Eu usei até Sim. tá até na minha estante, que eu guardo, tem um carinho afetivo por ela muito grande, né? Que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Como bom pentecostal, né? Quem não conheceu a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Lá do Donald Stamps. Aí eu li ela toda. Aí depois, quando eu fui ler a Bíblia de novo, eu já quis ler numa outra versão. Aí eu fui ler na nova versão internacional. Marcos, surreal, mano. Cara, quando você lê uma corrigida, você vai para uma NVI, eu fiquei assim, fascinado, porque eu falei, caramba, eu li um monte de passagens, não entendi bulhufas. E agora eu estou entendendo na NVI. Isso é uma crítica à corrigida? Não, não é essa a questão. Não estou aqui falando de uma em detrimento da outra, não é isso. O que eu estou tentando demonstrar é que cada tradução ela está funcionando com uma teoria de tradução, ela está empregando termos que a outra não emprega, ela atende a uma finalidade, a outra tradução atende a outra finalidade, e o fato é que às vezes você lê um texto numa tradução, você não entende nada, e você vai ler aquele mesmo texto em outra versão, você já consegue ler, olhar e falar, caramba, né, fez muito mais sentido para mim isso aqui. Então esses cuidados, eles são de fato muito importantes. E para encerrar minha resposta aqui, Marcos, para não ficar mais longa, né, eu acho que um cuidado que a gente precisa ter também é de não cair naquela falácia de dizer que essa versão é melhor do que aquela, de que essa versão é verdadeira porque ela está cheia de arcaísmos, enquanto essa usa uma linguagem mais contemporânea, então ela é menos fiel. Gente, isso é de uma bobagem assim tremenda. As pessoas têm que entender que tradução da Bíblia é um trabalho sério. Tradução da Bíblia opera com teorias. Existe aquela teoria de tradução que valoriza a formalidade e existe aquela teoria de tradução que valoriza a dinamicidade. Então você tem aquelas traduções de equivalência dinâmica, como a NVI, mas você tem também aquelas traduções que são feitas ali observando-se mais o aspecto formal, tipo a corrigida. Né? Uma tradução de equivalência formal, ela busca preservar os aspectos da língua original, aspectos gramaticais. Vou dar um exemplo aqui interessante, Marcos. Lá no hebraico, você lê na corrigida, né? No princípio criou Deus. Isso não é usual em língua portuguesa. Né? Por quê? Porque o sujeito vem depois do verbo. Isso não é usual na língua portuguesa. Na língua portuguesa, o sujeito vem antes. Mas a corrigida
traduz dessa forma. Por quê? Porque ela é formal, ela está seguindo o que está lá, ela é um pouco mais literalista, então ela segue o que está no hebraico, porque no hebraico está assim, né? Então as pessoas olham para isso, né, não é legal, e tal. Então a gente tem que evitar esses juízos de valor e entender que cada tradução atende a uma finalidade e tem o seu valor, e são contributivas, e são úteis aí para o estudo. Eu sempre defendo o estudo comparativo. Tenha mais de uma versão da Bíblia, use várias versões, né? Você vai ler a Bíblia todo esse ano, lê numa versão, no ano seguinte lê em outra. Quando você for estudar, lê uma passagem, não ficou claro, usa outra. Né? Tem a Bible Hub, que está disponível aí na internet, que é um exemplo, né, de Bíblia digital que traz várias versões ali. Tem várias outras ferramentas aí disponíveis. Você pode fazer esse tipo de consulta. O senhor falou sobre a questão, né, que quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos um contexto histórico, cultural, linguístico, e para mim, uma das coisas mais fascinantes nesse processo de se interpretar a Bíblia está o contexto histórico da época. Os autores, eles escreveram para os seus leitores daquela época, eles nunca imaginaram que os seus escritos iriam ultrapassar gerações e gerações e chegaram até hoje. Então, por essa questão, talvez nós vamos encontrar particularidades que nós não entendemos, mas que o autor e os leitores também entenderam. E além da disciplina da história, professor, que outras disciplinas, tanto teológicas quanto talvez até mesmo seculares, que nós vamos usar, que vão nos auxiliar nessa interpretação bíblica. Tá? Eu posso usar a história, vou pesquisar as civilizações, os costumes da época, mas além dessa disciplina, quais outras vão nos auxiliar como ferramenta para uma boa hermenêutica? Ótima pergunta. Até te parabenizar pela elaboração do roteiro, Pastor Marco. Muito boas as perguntas. Amém. Eu acho que você já destacou, né, a própria história. Eu penso que é uma disciplina. E é interessante falar isso porque o estudo da Bíblia acaba sendo, de fato, um estudo interdisciplinar. Você acaba tendo que dialogar com outras áreas de conhecimento. Eu penso que a, a área bíblica, no atual estado dela, Pastor Marco, é impossível você se fechar só na teologia. Você vai ter que, de fato, dialogar com outras áreas de conhecimento. Então, pensando-se dentro dessa grande área de estudos que é a teologia. Então, você tem hermenêutica, você tem exegese, você tem teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo, introdução ao Antigo, introdução ao Novo. É importante não confundir introdução ao Antigo com teologia do Antigo e também em relação ao Novo. Então, a introdução ela tem é que se parecem um pouco, mas há uma diferença, né, entre teologia do Antigo e introdução ao Antigo, e assim como também em relação ao Novo. Eu penso que, por exemplo, na minha tese, Marcos, eu estou dedicando um espaço a falar, um subtópico, na verdade. Eu acho que não é nem um subtópico, é um subtópico, está dentro de um subtópico, na verdade, onde eu estou discorrendo, fazendo uma breve abordagem da história da ciência hermenêutica. Olha que interessante. Se falar de ciência hermenêutica, pois não, Marcos. Não, era só interessante nesse detalhe, né? História É, da ciência hermenêutica. isso aí. E a gente pode falar da história da interpretação, e aí a gente remonta até o período anterior a Cristo, claro, né? A gente pode pensar o próprio processo de formação do Antigo Testamento, que eu entendo ser um processo que envolve, obviamente, a interpretação, porque as tradições que estão produzindo ali os textos antigo-testamentários, elas estão dialogando com textos que elas já tinham disponíveis, e vão aí produzindo os novos textos até formar esse conjunto de livros que a gente tem, que é o Antigo Testamento, e esse é um processo eminentemente interpretativo. Então, nesse sentido, a gente pode voltar lá. A hermenêutica, enquanto ciência, propriamente dita, é bem mais recente, né? Mas a gente pode falar disso também, há muitos desdobramentos. Então, eu acho que esse é um olhar importante também, interessante para o estudante da Bíblia. Eu penso que a antropologia ela pode contribuir muito. A antropologia é entendida como estudo do homem, das culturas humanas. Eu penso que a arqueologia ela indispensável nesse estudo, mas aqui eu vou fazer uma ressalva, tá, Pastor Marcos? Eu acho que pode gerar alguma polêmica, mas assim, é importante que eu diga isso. E quem sabe fica até uma dica para uma outra live, né?
Eu estou dando a sugestão aqui. Pega a atenção. A gente, a gente tem no Brasil e o Rodrigo Silva, e isso aqui não é ataque pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que diga-se de passagem, ah, parece ser um cristão exemplar, uma pessoa maravilhosa, né? O Rodrigo Silva, ele defende um olhar arqueológico que ninguém mais defende. É só ele. A nível acadêmico, ninguém trabalha com essa abordagem, que é querer usar a arqueologia para provar a Bíblia. Isso é muito problemático, tá, gente? E ele vai também numa outra direção, que é querer analisar os textos da Bíblia em termos da ciência historiográfica contemporânea. Esse também é um outro erro brutal do ponto de vista da interpretação bíblica. Por quê, pessoal? Eu estou citando ele aqui porque ele popularizou muito isso, né? Então, a minha crítica não é a pessoa dele, a minha crítica é a abordagem, tá, pessoal? Quero deixar isso muito claro aqui. Isso é problemático, pastor Marco, por quê? Porque os textos bíblicos não são escritos, pensados dessa forma. Eles não são produzidos visando um relato preciso de eventos, né, como se fosse uma abordagem historiográfica, como a ciência histórica faz hoje, né? Então, olhar a Bíblia dessa forma é um olhar anacrônico, né? Então, isso é problemático para a interpretação. O Johann Koenig, um importante biblista católico que nós tivemos, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, não é que não exista veracidade no texto bíblico, existe veracidade, mas a narrativa, as narrativas dos textos bíblicos é como se elas, ele usa uma palavra, me escapou agora, Marcos, mas é como se essa historicidade, entre aspas, né, estou colocando historicidade aqui entre aspas, ela é absorvida na narrativa. Então o narrador ele não está preocupado em descrever um evento precisamente como a gente faz na história hoje, que, diga-se de passagem, Marcos, eu estou me demorando um pouquinho nisso aqui, pastorzão, porque eu também tenho formação em história, né? E eu trabalhei em projeto historiográfico, né? Porque nem na história isso é possível. Então, assim, mas como assim, Rony? Sim, porque o historiador, via de regra, ele vai colocar o viés dele na narrativa, ele vai narrar o evento a partir da sua perspectiva, né? Então isso é muito desafiador. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao olhar para os textos bíblicos. Eu vou usar a história. Ela é uma ciência que vai me dar aportes importantes para entender os fatos, os eventos, mas eu preciso ter cuidado também no sentido de é, entender que os textos bíblicos não foram construídos com a perspectiva da história tal como ela é hoje, né? A ciência que ela é hoje. Ali você tem narrativas que, inclusive, diga-se de passagem, pastor Marco, muitas delas estão ali para reforçar determinadas teologias, para reforçar determinados personagens que têm um valor teológico para aquelas narrativas. E importa dizer também, e aqui eu concluo, pastor Marco, em hipótese alguma, essa ponderação que eu estou fazendo aqui compromete o status da Bíblia de palavra de Deus. Longe disso. A Bíblia vocês estão ouvindo isso de um homem religioso que defende a ideia de que a Bíblia é palavra de Deus, que nos fala hoje, que nos ensina hoje, que nos corrige hoje, que nos instrui hoje. Tá? A questão não é essa, ok? Mas depender de que a Bíblia seja precisa em termos históricos, arqueológicos, a meu ver, você cria uma dependência que não faz sentido. Então, se eu dependo disso para que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas em algum momento a arqueologia ou a história me mostra alguma imprecisão no relato bíblico, a minha fé vai ficar abalada. Então eu não preciso. Você entende, pastor? Eu Isso. olho para a Bíblia como palavra de Deus, mas sem digamos assim, essa muleta, né? Sem que necessariamente eu vá descartar a história e vá descartar a arqueologia. É entender que a Bíblia não é escrita com linguagem científica. Exatamente, né? Então, é usar essas disciplinas como uma forma de entender, né, a Oi. Bíblia, mais centralizando o texto, a narrativa, para não cair em algumas armadilhas, né? Porque esse campo da Isso aí. teologia, da interpretação bíblica é um campo bem minado. Se não soubermos nos conduzir, corremos sérios riscos. Professor, quando nós falamos sobre os métodos de interpretação, os métodos hermenêuticos, nós vamos encontrar o método gramatical e o método histórico-crítico.
Fala um pouco para a gente acerca desses dois métodos, o que eles são, quem nunca ouviu falar sobre os dois, de uma forma assim bem objetiva. O que eles são, o que eles representam, enfim, qual que é o papel dos dois, se dá para descartar um ou se dá para usar todos, enfim, como que nós nos relacionamos com esses dois métodos em si? Ah, bacana, Marcos. Mais uma pergunta importantíssima, né? No Brasil, nós tivemos aqui o Dr. Augusto Nicodemos, e o Augusto, assim, ele faz uma crítica muito dura, né? Ele é muito conhecido, ele faz uma crítica muito dura ao método histórico crítico, mas eu acho que é importante destacar, e isso acabou contribuindo, Marcos, para que o método ficasse muito mal visto pelas pessoas, mas sem que as pessoas, agora eu estou falando especificamente do método histórico crítico, né? Sim. Mas sem que as pessoas de fato entendessem o método, né? Saber como. Até engraçado isso, ô Marcos. Eu estou falando com você aqui, eu estou me lembrando da live que eu fiz com o Padre Fábio. Ele prefaciou a segunda edição do meu livro Bíblia, o livro incomparável. Tá para sair agora, inclusive, né? Estou falando para vocês aqui em primeira mão. Que benção. E eu devo publicar ele lá no. Vou publicar de forma independente lá no Clube dos Autores, né? E aí, o que acontece? Foi muito engraçado quando eu fiz a live com ele, Omar, porque eu falei assim, professor, e ele é um big exegeta do Antigo Testamento, né? Uma pessoa simpaticíssima, brincalhão pra caramba, mas um monstro, professor lá na PUC Rio. Aí eu, na live com ele, falei assim, Padre Fábio, o senhor é exegeta do Antigo Testamento, o senhor foi formado dentro do método histórico crítico, e a gente sabe que o método histórico crítico ele é científico, ele não está ancorado em pressupostos de fé, ele simplesmente quer analisar o texto com instrumentos científicos. E como foi para o senhor lidar com essa crise? Ele, Rony, que crise? Isso nunca foi uma crise para mim. Aí eu morri de rir, né? Porque aí, tipo assim, foi engraçado, Marcos, porque eu lembro, né? Eu era mais jovem, né? Ali ouvindo Augusto Nicodemos detonando o método histórico crítico, que o método histórico crítico está em crise, tal, 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 e bobagem, assim. Pelo menos nesse ponto em particular, o Augusto está redondamente enganado. O método histórico crítico é o método oficial da maior igreja cristã do mundo, que é a Igreja Católica. Foi ratificado no Concílio Vaticano II. É um método amplamente utilizado nas academias protestantes. Você tem uma ou outra faculdade, academia protestante que utiliza como método predominante o método histórico-gramatical, mas a Fabapar, por exemplo, onde eu fiz mestrado, trabalha com método histórico-gramatical, mas mesmo assim acaba tendo que dialogar com o método histórico-crítico, né? Então, é um método assim muito útil, continua avançando, as pesquisas em torno dele continuam avançando, novas perspectivas novas contribuições vão chegando. Ele é muito atualizável, né? Ele está sempre em movimento e isso, particularmente para mim, é muito interessante porque sinaliza para uma coisa, Marcos, que a Bíblia é um livro muito rico, ou melhor, um conjunto de livros, né? Então, um método não esgota ela, de modo que isso exige que esse método tenha que constantemente estar se atualizando, se expandindo, crescendo, para dar conta, para tentar dar conta dessa riqueza que é a Bíblia Sagrada, né? Então, essa coisa de que eu vou usar só um método e ele honra a Bíblia como palavra de Deus e tal, e eu vou ignorar quase 3 séculos, né, de pesquisa. Gente, isso é de um fundamentalismo horroroso, assim, é uma coisa horrorosa. E, infelizmente, é amplamente difundida Brasil afora, né? É uma pena, é uma pena. O método histórico-crítico é muito rico, ele é um método que trabalha com determinadas críticas, entenda-se por crítica aqui, pessoal, não é crítica no sentido popular do termo, né? É crítica no sentido de análise. São trabalhos que são feitos com o texto bíblico e essas críticas elas têm as suas ênfases específicas. Uma crítica vai olhar para a redação, né, do texto e tentar entender qual é a teologia do autor. Outra crítica vai olhar para as formas que o texto tem, as diferentes formas que estão presentes num determinado livro da Bíblia e a partir disso analisar o texto para tentar chegar, para buscar se aproximar do seu sentido e por aí vai. São diversas críticas presentes dentro, Só, diversas abordagens, eu diria, né? Pois não, Marco? só permite interromper para o senhor Por, continuar? É que o Tiago por Alencar favor, me colocou. interrompa, que eu falo muito. Opa,
O Tiago Alencar colocou uma pergunta, eu creio que é mais ou menos a pergunta dele é nesse caminho que o senhor está seguindo. Deixa eu ler Uhum. a pergunta dele aqui. Ó. Por que os teólogos e pastores mais conservadores criticam o método histórico crítico e chegam até demonizar o método? O método apresenta perigos para a comunidade de fé? Não, eu entendo que não. Eu acredito que muito dessa crítica, Tiago, meu amigo, um abraço, Tiago. Deus abençoe sua vida, queridão. Ah, Tiago já acompanha meu trabalho há um bom tempo, Marcos, é um amigo querido. Eu estou meio Olha, chateado com ele, que ele está me devendo um café, não pagou esse café ainda, mas vai dar certo, vai chegar. é Mas, ô teologia, Marcos, combinação perfeita, né? desculpa, Marcos, não entendi, perdão. Fé e teologia, a melhor combinação possível. Né? Não é? Mas a pergunta do Thiago é muito boa. E eu acredito que uma pessoa que contribuiu muito, dada a popularidade dele, para essa narrativa em torno do método histórico crítico, foi o Augustus, né? Ele é um crítico ferrenho do método histórico crítico, ele ganhou muita popularidade no Brasil. É um teólogo competentíssimo, sem dúvida. O Augustus é um teólogo, não estou aqui atacando a pessoa dele, mas acho que nesse ponto em particular, ele foi muito infeliz. E ele popularizou muito essa ideia. E o meio evangélico, ele tem uma coisa assim, pastor Marcos, é um problema muito. Eu vi isso ao longo de muitos anos. A gente reproduz coisas sem nós mesmos verificarmos. Eu mesmo, quando eu fui tomar textos, exegeses que foram feitas via método histórico crítico, eu me surpreendi. Olha, uma coisa é o que dizem, outra coisa é o que eu estou vendo aqui na prática, né? E, então, assim, e a questão, eu acho que um pouco também dessa ideia, né, de que o método ele é uma ameaça às comunidades de fé, à fé, né, a questão da é porque por ser uma forma de analisar o texto, um caminho, né? Método é isso, né? Um caminho pelo qual eu vou caminhar para alcançar um objetivo, né? O método histórico crítico ele pretende ser um método científico, o que de certo modo confere a ele certa isenção. Eu não acho que exista uma isenção absoluta. Ninguém chega nu ao texto bíblico. Você sempre vai guardar pressupostos, né? Ah, mas ele busca ser um método que é científico. Ele, sim, ele é passível de críticas. O próprio Uwe Wegner, que é um exegeta que trabalha com o método histórico crítico, ele tece críticas ao método, mas o fato do método ter problemas não é um pressuposto para a gente descartá-lo, Marco. Tiago. Eu acho que esse é um erro desse fundamentalismo teológico que hoje impera nas igrejas evangélicas, que é essa coisa de você, vou descartar um método porque ele tem uma ênfase muito racionalista. Tá, ele tem uma ênfase muito racionalista, mas ele oferece outras 1000 contribuições. Então eu não vou jogar fora um método desenvolvido ao longo de séculos, né, em função disso. Então eu acho que muito dessa resistência, na verdade, ela se dá por ignorância de pessoas que nem instrumentalizadas estão na exegese, mas que saem reproduzindo isso e falando isso, e que o método e tal, e sem de fato estudarem, sem de fato lerem manuais que estão escritos no método histórico crítico e conhecer de fato para então formar uma opinião a respeito. Eu acho que isso é mais honesto intelectualmente, quando você conhece, quando você ouve intelectuais daquela área, daquele método, aí sim você forma uma opinião, seja ela positiva ou negativa, mas uma opinião que vem a partir de fato do contato, da leitura, de um entendimento. Aí sim eu acho que é honesto, mas infelizmente não é o que eu vejo acontecer na maioria dos casos. Uma outra coisa que a gente vez ou outra vez, e é um risco que também todos nós corremos, é de trazer uma interpretação bíblica usando as lentes da nossa denominação, da nossa tradição religiosa. Até que ponto isso realmente é um perigo? Como que nós podemos, se realmente é um perigo, como que nós podemos evitar de analisar a fé, analisar o escrito bíblico, tendo como lente a nossa visão denominacional, da nossa tradição, da nossa confissão de fé. Não, Denominacional, veja, claro. veja, pastor Marcos, a sua pergunta é muito boa. Conquanto eu seja disruptivo, né, com a instituição evangélica em muitas questões de doutrina, de dogma, eu não defendo a ideia de que, via de regra, tudo que a igreja fala a respeito de interpretação bíblica esteja errado. Então, eu acho que a
as instituições evangélicas, num certo sentido, elas têm um papel muito importante nesse processo de leitura, de interpretação da Bíblia. A gente vai sendo incentivado, né, no interior de igrejas evangélicas a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia a partir de determinados pressupostos que são dogmáticos, né, que são doutrinários e que estão alinhados com as confissões de fé, com as declarações doutrinárias de cada denominação. Então, eu não quero aqui me colocar, pastor Marcos, como alguém que descarta isso de maneira assim radical. Não, não é por aí também. Mas é fato também que a gente, por vezes, interpreta determinados textos da Bíblia pelas lentes denominacionais, e quando você vai para uma análise exegética do que de fato a Bíblia fala sobre aquele assunto, você se surpreende, você fala, caramba, eu já ouvi várias pessoas dizerem isso, pastor Marcos, eu aprendi errado a vida inteira. Isso acontece, e eu acho bacana as pessoas falarem isso, porque é sinal de que elas estão aprendendo coisas novas, estão descobrindo coisas novas. Eu acho que isso é muito bacana. E eu diria, Marcos, que o caminho para evitar isso, para que a gente consiga fazer uma leitura da Bíblia, que seja uma leitura mais, vamos colocar assim, né? Mais responsável. Não estou com isso dizendo que outras leituras são irresponsáveis, mas uma leitura que seja mais responsável ainda. É justamente apropriarmos dos princípios hermenêuticos, dos instrumentos que a hermenêutica nos oferece, e por que não dizer também a exegese, mas aí a gente precisa mexer numa coisa, Marco, que é a questão da honestidade intelectual, né? E falta muito isso nos teólogos confessionais, né? Falta muito isso. Eu vejo teólogos confessionais omitirem-se sobre questões que, a meu ver, já deveriam ter sido superadas em igrejas evangélicas, e eles nada falam a respeito por questão de conveniência, por questão de status, por medo de perder posição e por aí vai. Né? Veja, por exemplo, o que algumas igrejas falam. Vou dar um exemplo, deixa eu ver. Questão do divórcio. Né? Veja, por exemplo, o que a igreja fala sobre o divórcio. É uma coisa horrorosa, Marcos. Desculpa a franqueza aqui. Tá? Sim. Assim, a gente vê uma cultura segregadora em igrejas evangélicas em relação a pessoas divorciadas. Um cristão que se divorcia numa igreja evangélica, meu amigo, ele sofre duplamente. Ele sofre o divórcio em casa e sofre com o preconceito da comunidade de fé. Baseado em quê? Numa leitura totalmente equivocada da Bíblia. Ah, Rony, mas Mateus 19 nem fala de divórcio. A questão ali é outra. Né? Então, assim, você vê a problemática que é, Marcos, de nós lermos a Bíblia com lentes fundamentalistas, violentas, né, lentes que são desumanas. Então, eu penso que a leitura da Bíblia deve nos humanizar. Não é legitimar absurdos, não é legitimar o pecado, o erro, não é banalizar. Você tem o exemplo aqui do divórcio, não vamos banalizar o divórcio. Não é isso. Ao afirmar uma coisa, eu não estou necessariamente negando outros valores, né, Marcos? É importante que eu diga isso. Que para algumas pessoas eu falar isso aqui já é uma heresia de todo tamanho, né? E na verdade não. Então, assim, então tem determinadas afirmações que a igreja faz que carecem de superação, né? Mas aí precisa haver honestidade intelectual. Será que, de fato, você pega, por exemplo, Marcos, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 2017, né? Ela foi publicada em 2017, era um documento aguardado, muito aguardado. Cara, quando você pega lá no artigo que fala sobre divórcio e novo casamento, meu amigo, o que é aquilo? É um documento muito bem elaborado, muito bem escrito, mas assim, é surreal pensar que em pleno 2017 eu estou lendo algo como aquele, né? Onde a declaração ela quer condicionar essa questão a apenas três situações. Né? Ela coloca lá abandono, adultério e violência doméstica. Aí eu olho e falo assim, gente, mas a questão de casamento e divórcio tem uma série de variáveis envolvidas que estão para além de abandono, adultério e violência doméstica. E outra coisa, o que é violência doméstica? É só agressão física? Mas e a agressão psicológica? Né? E quando um casal está junto, um gosta de transar e o outro não gosta? Né? Ou quando o casal está junto e na caminhada eles descobrem que um dos cônjuges é gay. E aí? Eles não podem divorciar, eles têm que ficar o resto da vida juntos, vivendo um casamento de fato. Você percebe, Marco? Tem muitas Sim. variáveis envolvidas. E aí você tem uma afirmação que é dogmática, você está querendo colocar uma questão que tem muitas variáveis, que é existencial, você quer colocar dentro de uma lata dogmática, uma caixa dogmática, né? E dizer, não, tem que ser desse jeito.
Então eu penso que as instituições cristãs, denominacionais, elas precisam ter essa abertura, né? Essa honestidade intelectual de olhar e dizer assim, olha, nós interpretamos dessa forma, mas será que não é hora de rever essa interpretação? Será que nós não entendemos errado até aqui? Né? E nessa hora, Marcos, eu quero terminar aqui, meu irmão, dizendo uma coisa que para mim, assim, só podia vir de Jesus mesmo, né? Jesus ele vai dizer assim, olha, não é o que vocês leem, mas é como vocês leem. Marcos, isso é de um discernimento assim, mano, é surreal, porque todos nós lemos a Bíblia, mas como nós lemos a Bíblia? Nós lemos a Bíblia por lentes humanizadoras ou nós lemos a Bíblia por lentes excludentes, violentas, né, de autoritarismo religioso, de legitimação de absurdos, como a gente tem visto aí pelas igrejas no Brasil, né, e tantas outras coisas. Então eu penso que a palavra de Deus, ela está aí para todos. Todos a têm, todos a podem ler, mas como nós lemos a Bíblia? É essa a grande questão que Cristo coloca para nós, para a gente pensar. Amém. O papo, quando é bom, ele passa rápido. Nós já estamos chegando no final aqui da nossa Que live, pena. agradecendo ao professor pela disponibilidade, por ter Prazer, aceitado o Marcos. convite. E vamos marcar outros encontros, porque ainda tem muita coisa para explorar dentro desse campo. Para a gente encerrar, professor, fale aí para nosso público onde que a gente pode encontrar, né, seus materiais, em que mídias, plataformas, enfim. A gente quer conhecer um pouco do seu trabalho dentro da hermenêutica, até dentro de outras ciências. Onde que a gente encontra as produções do professor? Ô, Marcos, eu tenho me retirado um pouco da vida pública, assim, até, é até muita arrogância da minha parte falar assim, né? Muito narcísico da minha vida pública, né? Parece que, cara, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sempre fui muito ativo nas mídias sociais, né? Mas eu tenho me retirado um pouco, assim, eu estou andando bem ausente. Não sei se você reparou, Marcos, tenho postado com bem menos frequência. No canal também já tem um tempo que eu não posto, mas é por questão também sobretudo, é uma questão de prioridades nesse momento, né? Eu estou muito focado no doutorado, estou com uma licenciatura aí em andamento, uma segunda licenciatura também em andamento, além da minha atividade profissional, mas eu sigo muito firme também, Marcos, escrevendo. Eu estou num processo de revisão de todo o meu material teológico para publicar os livros que eu escrevi para cursos teológicos, né? Eu estou agora revisando esse material para publicar como segunda edição. Eu já terminei o de Bibliologia e o de Homilética. Estou concluindo o Antigo e Novo Testamento, as minhas introduções, né, ao Antigo e ao Novo Testamento, e vou seguir com os demais. São aí uns 16 livros ao todo que eu quero revisar e entregar como segunda edição. Esse material eu devo publicar pelo Clube dos Autores. Tem um amigo meu que está dialogando com a Paulinas para um possível aproveitamento, né? Eu não sei o que vem pela frente. Então eu sigo fazendo teologia, sabe, Marco? Mas Sim, hoje eu estou um pouco ausente das mídias. Eu estou até explicando isso aqui, porque às vezes o pessoal vai lá e tal. Mas a despeito disso, Marco, eu tenho muito conteúdo disponível. É muita coisa. Aqui no meu Instagram, se você rolar ali, você vai ver muita coisa. Mas as minhas atividades principais na internet têm sido o canal, no YouTube, o Repensando o Meu Cristianismo e o blog. O blog com o diferencial de que lá tem conteúdo em texto, artigo científico, PowerPoint, muitos PowerPoints de aulas, e está crescendo. Eu estou aumentando o blog, cada vez mais eu vou colocando mais coisa lá, tem muito conteúdo. O endereço do blog é www.teologiavida.com. Por lá o pessoal pode acessar, baixar muito material, ler artigos. Meus artigos científicos estão todos lá, livros e tudo gratuitamente. Claro, está lá. Eu que acertei com Deus, maravilha. eu acertei com Deus, Marcos, não viver de teologia. Teologia para mim é vocação, faço sem nenhuma pretensão financeira, mesmo assim para contribuir mesmo e compartilhar. Glória a Deus pelo diferencial. Obrigado, Obrigado, querido. professor. Obrigado a cada um de vocês que entraram na live em algum momento, vocês que vão assistir depois. Que Deus abençoe a todos e brevemente estaremos de volta com o professor para aprender mais sobre teologia, sobre aquilo que ele tem debruçado, aquilo que ele tem trabalhado. Deus abençoe, professor. Abraço, querido. Obrigado. Amém. Abraço a todos. Até mais.
Deus abençoe a todos.